E aí, essa galera massa do meu agrado, tudo bem? Quero convidá-los para mais uma dose de história, desejando que vocês estejam em paz, com condições emocionais e de saúde para poderem se concentrar nos seus estudos, tá bom? Tema de hoje, Reforma Protestante. Fica comigo no desenvolvimento do conteúdo e na correção das questões mais adiante, tá bom? Valeu, um abraço para vocês. Tá, pessoal, vamos aqui rapidamente pensar o conceito de reforma protestante de maneira bastante sumária, tá? Tá aqui no cantinho, movimento reformista cristão. Quando eu digo reformista, quero dizer que não foi algo que alterou completamente as bases do cristianismo e deu origem a uma nova religião. O protestantismo e o catolicismo são ramos diferentes da mesma religião, o cristianismo. Então, o protestantismo não pretendia dar origem a algo completamente novo. Os reformadores tinham a intenção de propor certas mudanças na estrutura da igreja que eles consideravam na época viciada. Então, eles observaram determinados equívocos e propunham mudar esses equívocos, né? Propunham resgatar certos valores que, na concepção deles, haviam se perdido ao longo do tempo. Então, é um movimento reformista cristão que teve lugar na Europa do século XVI. Dizer século XVI também tem muito significado, mas nós vamos ver isso quando falarmos do contexto. Contestava certos aspectos da estrutura e da teologia católicas, então não concordavam os reformadores com certos aspectos da estrutura eclesiástica, a autoridade papal, por exemplo, a maneira como a igreja estava organizada, e com certos aspectos da teologia. E resultou no surgimento do ramo protestante do cristianismo. Então, a reforma protestante foi o movimento que deu origem às igrejas protestantes. Hoje nós chamamos genericamente essas igrejas de igrejas evangélicas, tá? Então, igrejas evangélicas têm um aspecto aí que precisa ser pensado, porque elas são desdobramentos sim da reforma protestante, mas já são processos posteriores. Mas vamos deixar assim por enquanto. Igrejas evangélicas, tá? Então, um movimento que dá origem às igrejas evangélicas. Igrejas como a luterana, a presbiteriana e a anglicana. Agora vamos observar aqui esse mapa mental, esse resumo. Lá em cima, o contexto. É a Europa do início da Idade Moderna. Isso tem muito significado, porque a gente sabe que na transição da Idade Média para a Moderna tem um conjunto de transformações acontecendo e essas transformações se retroalimentam. Elas acontecem ao mesmo tempo e influenciam umas às outras. Grandes navegações têm a ver com o Renascimento, reforma protestante tem a ver com o absolutismo. Então essas coisas todas estão como numa teia, todas elas se cruzando o tempo inteiro, tá, gente? Então, por exemplo, o humanismo, eu coloquei alguns aspectos aí do início da Idade Moderna que influenciaram a reforma protestante. O humanismo é aquele movimento do renascimento cultural que afirmava a centralidade do ser humano, do pensamento, que estimulava uma formação erudita, crítica, livre. Isso será muito valioso para os reformadores. Tá? Muitos reformadores eram humanistas, defendiam a formação humana, o estudo, o pensamento, a crítica, a leitura de línguas antigas, né, dos textos nas línguas antigas. Então, veja, tem um aspecto do humanismo que não se encaixa com a reforma, que é a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Não. Para os protestantes, Deus ainda é a medida de todas as coisas. Mas eles fazem parte desse movimento intelectual, muitos desses reformadores, que buscava se desvencilhar dos padrões medievais de pensamento. Tá? A imprensa. Por que a imprensa é importante? Porque ela permite divulgar o pensamento de Martinho Lutero e outros reformadores. Além do que, por exemplo, Martinho Lutero defendia que a Bíblia deveria ser lida nas línguas vernáculas, ou seja, em cada país, em cada lugar, a Bíblia precisava ser traduzida do latim para aquele idioma, a fim de que o povo tivesse acesso à leitura da Bíblia.
a fim de que toda a comunidade pudesse ler diretamente a Bíblia e não precisasse de um intermediário, que no caso era o clero. Os padres, os bispos, que faziam a leitura e a interpretação por eles. Então, um dos princípios da Reforma Protestante é o livre exame das Escrituras. Cada um deve ler e examinar livremente e criticamente. E a imprensa vai permitir a divulgação desse material. Por quê? Porque antes todos os livros eram copiados palavra por palavra à mão. Você imagina um negócio desse? O caba copiar um texto à mão, um livro como a Bíblia. Pois bem, antes da imprensa era assim. A imprensa é que permite a publicação de livros em larga escala. Era um equipamento, uma tecnologia tão revolucionária quanto é a internet hoje para nós, que tinha formas com as letras e as letras eram, digamos, carimbadas nas páginas. Eu podia formar as palavras, as frases e repetir isso em várias páginas rapidamente, diferente do texto manuscrito, tá? As cidades são importantes também, esse é um momento em que as cidades estão voltando a adquirir certa centralidade na vida social da Europa, e elas são importantes porque são centro de divulgação, de circulação de ideias, de disseminação do pensamento. Então, a afirmação da Reforma Protestante, o fato de que a Reforma conseguiu se estabelecer, porque antes já havia gente questionando a igreja, mas essas pessoas não conseguiam avançar nas suas críticas, porque não tinha um ambiente favorável para isso. Mas a Reforma Protestante encontrou um ambiente favorável, com o humanismo, a imprensa, as cidades e o nacionalismo, representado aí pelo absolutismo. Tá? O absolutismo é aquela coisa do rei centralizar o poder, e o absolutismo está relacionado ao nacionalismo. Ora, para alguns reis, para alguns príncipes, a presença do Papa era incômoda, a influência política, o poder político do Papa era incômodo, eles interpretavam como uma espécie de interferência em questões nacionais. Então, muitos vão apoiar a reforma protestante como forma de se contrapor à autoridade do Papa. Vamos ver agora abaixo as causas. Primeiro, a imoralidade do clero católico, sobretudo o alto clero, bispos, arcebispos, cardeais e até o Papa. Havia uma má fama generalizada na Europa de que eles se envolviam muito em questões políticas, negociavam os princípios cristãos em nome do poder, não respeitavam o celibato, e havia muitos filhos de bispos e arcebispos que circulavam na nobreza europeia e que afirmavam a sua filiação tranquilamente. Sou filho do cardeal fulano. E reivindicava um espaço ali entre a nobreza por isso. Então, assim, as pessoas começam a considerar o clero católico desmoralizado. E o baixo clero não tinha condição de cuidar das ovelhas, porque todos os recursos ficavam com o alto clero. O baixo clero ficava com pouco recurso, tinha que cuidar da sua própria sobrevivência e não tinha tempo de pastorear o rebanho. Então é uma crise que a igreja está vivendo nesse momento. A opulência da igreja, quer dizer, a Europa enfrentando muitas crises desde o século XV por causa da fome, das revoltas camponesas, da guerra, da peste negra, e a igreja enriquecendo, né? Início do século XVI é um período em que a igreja está construindo grandes templos, catedrais. Então, como é possível a igreja viver na opulência, na riqueza, acumulando muita riqueza, enquanto o povo está vivendo na miséria, com fome, enfrentando muitas dificuldades? Para alcançar essa opulência, a igreja vendia indulgências, é o último ponto aí. O que era a venda de indulgências? A igreja vendia um documento, quer dizer, o cristão contribuía com a igreja e a igreja oferecia um documento que dava àquele sujeito o direito de passar menos tempo no purgatório. Ou seja, ele tinha parte dos seus pecados perdoados. Dependia da quantia que ele ofertava. Então, cada um queria ofertar mais, logicamente, para poder passar menos tempo no purgatório ou para poder ir direto para o céu. Era, de certa maneira, era a venda da salvação ou do perdão, né? Além disso, tinha a venda de relíquias, que eram objetos de santos, ou pelo menos atribuídos aos santos,
que a igreja vendia por muito valor, né? Eram objetos muito valiosos, dizendo, esse daqui era o manto de São Francisco, ou isso aqui é a pena da caneta de Santo Agostinho. Estou colocando aqui exemplos esdrúxulos, mas acontecia coisa muito parecida com isso na época, e vendiam isso por um alto valor, uma espécie de leilão, né? De relíquias de santos, tá? O resumo da Reforma Protestante está aí nos 5 solas. Sola fide, quer dizer, o primeiro líder, olha ali o líder que aparece no nosso resumo, o primeiro deles é Martinho Lutero. Ele vivia uma crise de fé, ele era monge agostiniano, fazia parte do clero regular da Igreja Católica e vivia com a alma perturbada com a possibilidade da condenação, porque ele não se considerava santo ou justo ou obediente a ponto de ter a sua salvação garantida. Então ele vivia nessa aflição, se seria salvo, se estava vivendo uma vida digna diante de Deus ou não. Até que ele descobre, lendo nas páginas das Escrituras, no livro de Paulo aos Romanos, um texto que diz: o justo viverá pela fé. Então ele começa aí a desenvolver a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, não são minhas boas ou más obras que garantem um lugar para mim no céu ou na eternidade. É pela fé que eu tenho acesso à salvação que Deus me concede gratuitamente. Essa é a teologia luterana. Sola Escritura, ponto 2, significa que toda a base teológica e de comportamento também, o fundamento, a regra de fé e prática precisam ser as Escrituras Sagradas, não a autoridade do Papa. Lutero questiona a autoridade papal, né? Como é que começa a reforma? Ele escreve um texto, 95 teses, fixa na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, convidando os teólogos da sua época para um debate. De certa maneira, ele estava dizendo assim: vamos conversar sobre esses pontos? Sobre a justificação pela fé, sobre a autoridade papal, porque eu não estou concordando com certos aspectos que estão prevalecendo hoje na estrutura da igreja e na teologia. Vamos discutir. Só que isso foi mal interpretado pelo Papa, pelo Vaticano, e ele foi excomungado da igreja, né? Mas ele defendia isso, só a Escritura. Quer dizer, quando uma determinação papal estiver em confronto com as Escrituras valem mais do que a palavra do Papa. A Bíblia vale mais, essa é a leitura de Lutero. A Bíblia vale mais que a tradição. Se a tradição estiver equivocada, nós precisamos corrigi-la a partir da régua das Escrituras Sagradas. Bom, solos Christus, ele quer dizer que é Cristo que, com a sua morte, salvou os crentes. Os crentes, aqueles que creem, tá, gente? Não crente no sentido que a gente usa hoje de evangélico, né? Todo aquele que crê. Ou seja, é através da fé, que é o primeiro ponto, sola fide, solos Christus. Através da fé em Cristo é que o sujeito, né, o cristão, é justificado. Ponto 4, sola gratia, ou só a graça. Quer dizer, o sacrifício de Jesus dá ao ser humano uma salvação gratuita. Graça quer dizer isso mesmo, que é de graça. Que é dado sem que as pessoas mereçam. Não tem a ver com boas obras, com merecimento, com esforço, com empenho, com sacrifício. Não. É dado de graça por Jesus Cristo na cruz e o cristão tem acesso a essa graça pela fé. E o quinto ponto, autoexplicativo, só lhe deu glória, né? Somente a Deus glória. Esses são os 5 pontos que resumem a teologia da Reforma Protestante. Os líderes eu coloquei aí à direita. O primeiro deles é Martinho Lutero, que em 1517 fixa as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. As 95 teses são o documento que, digamos, dá origem à reforma. Tem muita coisa acontecendo, mas historicamente a gente considera esse evento, esse episódio, como o nascimento da Reforma Protestante em 1517. Ulrico Zwinglio, um reformador suíço, enquanto Lutero estava fazendo a reforma na Alemanha, Zwinglio estava fazendo na Suíça e ele nem sabia de Lutero. São duas reformas que vão andando em paralelo e que em algum momento se encontram porque depois Zwinglio fica sabendo de Martinho Lutero e começa a ler as coisas que Lutero
escreve, e algumas pessoas tentam promover uma aproximação entre eles e tudo mais. João Calvino, também na Suíça, ele é um sucessor de Eurico Zwinglio, e ele é o grande sistematizador da Reforma Protestante. Então, se o pai da Reforma é Martinho Lutero, João Calvino é, digamos, o grande teólogo de toda a Reforma. É um nome que vocês precisam gravar, tá, gente? É dele que nasce a Igreja Presbiteriana, a Igreja Puritana, os Huguenotes na França, enfim. É ele que organiza todo o pensamento num livro chamado As Institutas da Religião Cristã. E os anabatistas eu não coloquei nenhum nome, nenhum lugar, o nome de alguém, de um líder específico, né? Porque eles estão espalhados pela Europa e esses são o grupo mais radical dos protestantes, que acreditam que nem Lutero, nem Zwinglio, nem Calvino realizaram uma reforma profunda realmente. Então eles dizem de si mesmos, nós sim vamos fazer aqui uma reforma radical. Por isso eles defendiam que as pessoas fossem rebatizadas quando se convertessem, né? Eles diziam, como é que uma criança pode ter uma convicção de fé e ser batizado? Não, só adulto, quando ele realmente tiver uma convicção de fé e nascer de novo do ponto de vista espiritual, é que ele pode passar pelo batismo. Por isso que eles são chamados de anabatistas, tá? Além de ter uma vida bastante de obediência rigorosa, né? De uma moral muito firme e tudo mais, tá? Vamos responder aqui algumas questões. Bom, essa é uma questão da PUC de 2003 e diz assim: nos começos do século XVI, ou seja, nesse momento que nós estamos estudando, em que uma série de transformações convergem, se atravessam, transformações políticas, econômicas, filosóficas e também religiosas. Então, nesse momento teve início a reforma religiosa, que é a nossa reforma protestante, com a atuação de Martinho Lutero, monge agostiniano, então em Wittenberg. Sobre as causas desse movimento, vou destacar aqui com duas linhas. É correto afirmar: 1. Vejam, os reformados tiveram apoio da burguesia, desejosa de firmar sua atividade capitalista de obter lucros limitados pela igreja e indicativos de pecado. A alternativa está dizendo que a burguesia vai apoiar os reformados porque queria desenvolver uma atividade capitalista de lucro, enquanto a Igreja Católica limitava porque indicava que esses lucros eram pecado. Ela mesma era riquíssima, né? Mas para os burgueses era pecado desenvolver essa atividade. Bom, gente, qual é a questão? Assim, por que essa alternativa é delicada, mas por que ela está errada? Porque os reformados são um ramo do protestantismo já posterior às causas. E a questão que é para nós as causas do movimento, as causas da reforma. Então, a alternativa está correta, tá, gente? A primeira, de fato, a burguesia vai apoiar os reformados. Mas a gente não pode confundir reformados com protestantes em geral. Explico. Dentro do movimento protestante, da reforma protestante, tem um grupo chamado de reformados. Esses são os que estão ligados a João Calvino, a teologia da soberania de Deus, da predestinação, enfim. Então, esses reformados já aparecem dentro do movimento protestante, eles não são causa do movimento, ok? Então, a alternativa 1, a questão, a afirmação, a primeira afirmação está correta, mas não está correta para a questão, porque a questão pede as causas. E embora o item esteja correto, ele não indica uma causa, ok? Então, a 1, Charles Magal. 2. Um sentimento nacionalista surgira na Alemanha e norte da Europa, passando o Papa a ser visto como um estrangeiro a interferir em assuntos internos. Correto, nós vimos isso na aula, né? Que o movimento nacionalista será importante para a consolidação da reforma protestante, porque muitos líderes, né, reis, príncipes, nobres, vão entender
a influência política do Papa como interferência em questões nacionais e vão olhar para a reforma protestante com simpatia. Então, ok, a 2 está correta. 3. Em matéria de religião, ocorreu o abuso de setores do clero. A gente viu que isso realmente aconteceu e essa foi uma das causas da reforma. A imoralidade do clero, a corrupção, o autoritarismo, enfim. Com a exploração das relíquias e a venda de indulgências. Também conversamos sobre isso, então a alternativa está correta, de fato. Alguns setores do clero abusaram e parte desse abuso passava pela venda, pela exploração das relíquias sagradas e a venda de indulgência. Então, a alternativa 3 também está correta. 4. O documento inicial que desencadeou a reforma luterana foi a Declaração de Augsburgo, redigida por Melanchthon. Não, de fato, Melanchthon é um luterano que redigiu a Declaração de Augsburgo, ele era muito influenciado por Martinho Lutero, mas o documento inicial que desencadeou a reforma foram as 95 teses, tá? Então, essa alternativa aqui, a 4, está errada. 5. Ao tempo do início da reforma luterana era Papa Júlio II? Bom, não era, mas a gente não precisa nem saber disso. E aí diz, ele era mecenas do Renascimento, mecenas era o que patrocinava, que investia nos artistas e que interpretou o ato de rebeldia de Lutero como uma simples querela. Gente, foi uma simples querela? Não, deu origem a uma nova igreja, um novo ramo, rompeu com a Igreja Católica, então essa também está errada. Então, alternativa correta, letra C, 2 e 3. Vamos adiante. Então, nós temos aqui uma questão da FUVEST, uma citação dizendo: o senhor acredita, então, insistiu o inquisidor. Quem está perguntando é o inquisidor. Lembrem-se da Santa Inquisição, que era o órgão responsável por investigar e punir todos os desviantes da fé. Então, é um cara aqui que está investigando alguém suspeito de se desviar. Então, o senhor acredita que não se saiba qual a melhor lei? Menóquio respondeu. Menóquio é o sujeito que está sendo aqui investigado, interrogado. Senhor, eu penso que cada um acha que sua fé seja melhor, mas não se sabe qual é a melhor. Mas, porque meu avô, meu pai e os meus irmãos são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa seja a melhor fé. Então, o que é que está aqui, o que é que nós temos aqui nessa citação? O inquisidor questionando Menóquio sobre sua fé. Quer dizer que você não sabe qual é a melhor lei, qual é a melhor fé, qual é a melhor religião. Menóquio diz: Senhor, cada um acha que a sua é melhor. Eu só sou cristão porque o meu avô era cristão, meu pai, os meus irmãos são cristãos. Então, eu prefiro acreditar que o cristianismo é mais verdadeiro, mas cada um que toma a sua própria religião como verdadeira. Então, vamos lá para a questão. O texto apresenta o diálogo de um inquisidor com um homem, Menóquio, processado em 1599 pelo Santo Ofício. A posição de Menóquio indica, vamos de baixo para cima, né? Dessa vez, uma perspectiva ateísta. Gente, ele está dizendo que é ateu, que não acredita em nada. E ainda mais, que essa perspectiva é baseada na experiência familiar? Não, ao contrário, ele está dizendo, não, eu sou cristão porque a minha experiência familiar é cristão. Eu só acho que é possível sim contestar o cristianismo. De certa forma é isso que ele está dizendo. D. Um apoio às iniciativas reformistas dos protestantes. Bom, aqui não indica se ele está dando apoio aos protestantes, indica que ele está apresentando questionamentos, mas não diz se são os mesmos questionamentos que os protestantes. Então, e ainda mais o complemento que diz: defendiam a completa liberdade de opção religiosa. Não dá para a gente falar em liberdade religiosa no século XVI, tá, gente? Nem os protestantes defendiam isso. C. O interesse de conhecer outras religiões e formas de culto. Parece que sim, ele está demonstrando abertura para a possibilidade de que outras expressões de fé sejam verdadeiras.
Atitude estimulada pela Igreja Católica. Gente, a Igreja Católica estimulava essa atitude questionadora? Não. A Inquisição prova isso. Ela estava lá para tolher as buscas individuais, os desvios da fé, né? Essas buscas que iam em outras direções. Então, não. B. Uma crítica à incapacidade da Igreja Católica de combater e eliminar suas dissidências? Não. Quer dizer, menor que está criticando a incapacidade da Igreja Católica. Olha, vocês são muito coniventes com os dissidentes, com os desobedientes, com aqueles que têm uma teologia diferente, precisam ser mais firmes. Não é isso, é o contrário. Ele está sendo alvo do combate católico às dissidências, né? Então, a B também está errada. A. Uma percepção da variedade de crenças. Opa, ele está dizendo que percebe sim que há outras religiões e que cada um considera a sua própria religião como superior. Passíveis de serem consideradas pela Igreja Católica como heréticas. Verdade. Essas outras expressões religiosas são consideradas pela Igreja Católica como heréticas. Então, sim, a alternativa correta é a letra A. Vejam que passa muito pela interpretação do texto e pela compreensão do contexto histórico do século XVI. Vamos adiante? Unicamp 2013. Citação de Christopher Hill que diz: uma pobre mulher, indica aqui a classe social dela, né? Pobre, enforcada em 1739 por ter roubado carvão, coitada. Acreditava que não houvesse pecado nos pobres roubarem os ricos. Olhem que interpretação interessante. Para ela, não havia pecado nos pobres roubarem os ricos. Mesmo que houvesse, Cristo havia morrido para obter o perdão para os pecadores. Olhem que interpretação interessante, né? E aí a questão diz: considerando o trecho acima, podemos afirmar quanto à sociedade inglesa dos séculos 17 e 18 que nós não falamos sobre a reforma na Inglaterra, mas ela aconteceu no século 17 com um rei absolutista inglês chamado Henrique VIII, cuja esposa, Catarina de Aragão, não lhe deu filhos, ela era infértil. Então ele solicitou ao Papa que lhe fosse concedido o divórcio, o Papa rejeitou e ele organizou um movimento de dissidência religiosa lá, dando origem à Igreja Anglicana, a igreja oficial do Estado, certo? A igreja oficial da Inglaterra, a partir dali, passou a ser a Igreja Anglicana, que tinha elementos do protestantismo de Lutero e tinha elementos litúrgicos da Igreja Católica. Então, a religião fornecia argumentos para diversos grupos sociais agirem de acordo com seus interesses e necessidades. Verdadeira, né? Interpretação. Veja, a religião fornecia para grupos variados, inclusive os pobres, agirem de acordo com seus interesses. Não é só o rico que age de acordo com seus interesses e que usa a leitura da religião, a interpretação da religião em seu benefício. O pobre também faz sua livre interpretação para defender os seus interesses. Então a A está correta, mas vamos ver por que as outras estão erradas. B. Ainda dominava na sociedade inglesa a ideia da necessidade da confissão intermediada pela Igreja para perdão dos pecados. Não, porque a Igreja Anglicana protestante, que já tem elementos do protestantismo e não defendia a intermediação da Igreja Católica para o perdão dos pecados. Cada crente podia acessar livremente a Deus. C. A reforma anglicana, ao atacar a propriedade privada, não atacava a propriedade privada, tá, gente? Defendia a propriedade privada. Distanciou-se das elites inglesas? Não. A religião anglicana era a religião das elites, tá? As revoluções puritana e gloriosa foram um obstáculo ao desenvolvimento burguês. Não, a revolução puritana e gloriosa nós ainda vamos estudar, mas elas não foram um obstáculo, ao contrário, elas foram o fundamento do desenvolvimento burguês na Inglaterra. Tanto a reforma puritana quanto a gloriosa foram revoluções burguesas.
Valeu, vamos parar por aqui. A gente se encontra na próxima. Um abraço para vocês.